Olá a todos, bem-vindo à sexta aula do curso de Ontologias e Web Semântica. Hoje nós veremos como fazer o desenvolvimento de ontologias voltadas à web semântica. Então nós vimos na primeira aula que o desenvolvimento de uma ontologia visa definir 4 conjuntos. O conjunto de classes que representam os conceitos em um dado domínio de interesse no qual essa ontologia é estruturada, o conjunto de relações entre os conceitos do domínio, o conjunto de instâncias derivadas das classes criadas e, por último, o conjunto de axiomas do domínio, ou seja, as restrições e as regras inerentes a essas instâncias. Nós também vimos essa metodologia a ser seguida para se desenvolver uma ontologia. Então, é uma metodologia de 6 passos, onde primeiro nós determinamos o escopo dessa ontologia, definindo o domínio do qual as informações serão estruturadas, assim como as perguntas que nós visamos responder com essa ontologia. Daí, então, a gente faz uma aquisição do conhecimento sobre o domínio, nós enumeramos os principais termos. A partir desses termos, nós definimos as classes da ontologia, as propriedades de objetos e de dados, definimos os axiomas e, por fim, criamos as instâncias. Mas essa metodologia, ela visa o desenvolvimento de uma ontologia sem levar em conta a web semântica, ou seja, uma ontologia que eu vou criar, mas eu não vou colocar ela na internet. Já se eu quiser desenvolver uma ontologia visando fazer o upload desta na web semântica, mais um passo é adicionado nessa ontologia, que pode ser visto aqui. Esse segundo passo, no qual nós visamos considerar o reuso. Então, nesse momento, depois de determinar o escopo da ontologia, com o domínio e as perguntas que queremos responder, é preciso fazer uma análise na web semântica e ver quais ontologias possuem termos dos quais nós podemos reutilizar na nossa ontologia, dessa forma conectando essa a ser desenvolvida com as demais ontologias da web semântica. Esse é o processo de desenvolvimento de uma ontologia para a web semântica, seguindo esse ciclo de 7 passos. Então, primeiro se determina o escopo, se considera o reuso de termos de outras ontologias, enumera-se os termos da ontologia a ser criada, definem-se as classes, as propriedades, as restrições, criam-se instâncias e tem esse ciclo contínuo, visando refinar a sua estrutura e adaptando-a para as novas instâncias. Então, aqui para falar mais especificamente sobre esse segundo passo, ao se desenvolver uma ontologia, a gente sempre deve buscar utilizar classes e propriedades de outras ontologias da web semântica ao invés de criar novos termos. E aí tem 2 formas de se fazer tanto a reutilização das classes, assim como 2 formas para ser feita a reutilização das propriedades. No caso das classes, caso nós queiramos fazer inferências complexas com as classes importadas, é necessário fazer uma importação direta da classe e dos seus relacionamentos que serão reutilizados. Caso nós queiramos somente reutilizar a classe, mas não utilizar os demais conceitos para fazer inferências utilizando o reasoner do proteger, basta somente adicionar a URI da classe reutilizada. Enquanto da reutilização das propriedades, existem esses 2 passos também, com base na decisão de se utilizar a ontologia para fazer inferências complexas ou não. Então, caso eu queira fazer inferências complexas a partir dessa propriedade a ser reutilizada, eu preciso importá-la como uma propriedade de objetos. Caso contrário, eu posso importar a propriedade em questão como uma propriedade de anotação. Então, eu vou exemplificar para vocês no proteger, utilizando uma ontologia externa chamada de dbpedia, que eu vou explicar melhor nos próximos slides. Então, aqui eu tenho a tela principal do proteger, onde eu gostaria de desenvolver uma ontologia, vamos supor, sobre pessoas. Então, eu quero estruturar instâncias de pessoas, seus nomes, suas idades, suas profissões e assim por diante. Aqui primeiro eu vou mudar o site de hospedagem da minha ontologia. Vamos criar aqui um site fictício, vamos falar que a gente vai armazenar no www.poslin.fmg.pr/person. Então aqui o que eu poderia fazer, começar a criar todas as classes, relacionamentos, instâncias e axiomas do zero, ou já que eu vou colocar na web semântica essa ontologia e é importante tê-la relacionada com os termos de outras ontologias que também estão na internet, eu posso buscar fazer um estudo dessas ontologias que já estão na web semântica para importar alguns termos a serem reutilizados na ontologia na qual eu vou desenvolver. Então, por exemplo, vamos supor que eu conheça a ontologia dbpedia, que eu vou explicar mais para frente, mas é uma das maiores ontologias de domínio aberto da web semântica. E eu sei que lá eles têm uma ontologia para pessoas. Então eu vou abri-la aqui para mostrar para vocês. Então, eu posso vir aqui,
dbpedia.org/ontology/person. Eu quero saber toda a estrutura que eles montaram para a criação de instâncias de pessoas. Então aqui eu tenho essa ontologia. Ela define person como do tipo classe, ela é uma subclasse de uma superclasse chamada agente. Tem aqui um relacionamento equivalent class, que mostra as classes equivalentes desse conceito em outras ontologias. Por exemplo, numa ontologia que nós também vamos ver adiante, que é a friend of a friend, FOF, do Wikidata, do schema e assim por diante. Então vamos supor que eu queira importar essa estrutura para desenvolver minha ontologia sobre pessoas. Eu vou reutilizar esse conceito. Eu posso vir aqui, posso baixá-la no formato Turtle. Então eu baixei o conceito pessoa da DBpedia, baixei ele completo, assim, com todos os relacionamentos que ele tem com outros conceitos naquela ontologia da Web Semântica. Então, caso eu queira utilizar essa classe para fazer inferência de dados na minha ontologia, eu preciso importá-la diretamente, assim, com todos os conceitos que estão relacionados a ela na DBpedia. Então, eu posso fazer da seguinte maneira. Venho aqui na ontologia onde eu estou criando no proteger, e eu vou importar a classe pessoa diretamente, a partir desse campo aqui, Direct Imports. Então, venho aqui, falo que eu quero importar uma ontologia que está contida num arquivo local do meu computador, e aqui eu vou definir o arquivo, que é esse person.ttl. E aqui agora eu importei essa classe da DBpedia Person com todos os relacionamentos dela. Se eu venho aqui na aba Entities e eu for ver as classes, eu não só tenho a classe pessoa, mas eu também tenho todas as classes que fazem relacionamentos com ela na DBpedia. Assim como também todas as propriedades de objetos onde a classe pessoa do DBpedia é domain ou range. Ok? A partir da reutilização desse termo, eu posso vir aqui e criar minhas instâncias. Vamos supor que eu crio uma instância Thiago. Eu posso definir o tipo dele como pessoa. Ok? Aqui eu posso definir uma propriedade de objeto. Se eu vir aqui, eu clicar Ctrl Space, ele vai me mostrar todas as propriedades de objetos do DBpedia, as quais tenham a classe person como domain and range. Então, posso definir alguma coisa, né? Por exemplo, técnico, ou se eu sou colega de uma outra entidade, né? Então, vamos supor que eu crie aqui uma outra entidade person chamada Maria. Defino a Maria como pessoa. Aí eu venho aqui e falo que a Maria ela é colega de Thiago. Como eu estou reutilizando a classe person do DBpedia, importando-a diretamente, eu posso utilizar o reasoner do proteger para inferir novas informações com base nos outros relacionamentos que essa classe tem na web semântica. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e ligar o reasoner, ele vai, por exemplo, mostrar que Maria ela não é só do tipo pessoa do DBpedia, mas também do tipo pessoa de outras ontologias, como FOF, vai falar que ela também é uma natural person, vai linkar com conceitos de uma outra ontologia que nós vamos ver adiante, que é o Wikidata, e assim por diante. Mesma coisa para o Thiago. Agora, por exemplo, caso eu não quisesse utilizar todos esses relacionamentos da web semântica conectados com a classe person da DBpedia, bastava eu adicionar a URI da classe person da DBpedia. Então, por exemplo, se eu vim aqui agora e eu deletar a importação direta que eu fiz da classe person e dos seus relacionamentos com outros conceitos, se eu vim aqui agora, por exemplo, em classes, vocês vão ver que eu não tenho mais todos aqueles relacionamentos e todos aqueles conceitos conectados com a classe person da DBpedia. E minhas instâncias passam a ser conectadas a ela, só que agora, por exemplo, se eu rodar o reasoner, ele não me aponta mais nenhuma nova informação com base nos relacionamentos externos que a classe person do DBpedia tem. Já para importar propriedades, então aqui eu tenho DBOColleague, que está sendo utilizado.
Então ela também foi importada como uma propriedade de objetos. E vamos supor que nós quiséssemos utilizá-las para fazer inferência de novos dados com base na nossa ontologia. Eu defino ela como propriedade de objetos. Caso contrário, eu não queira utilizar essa propriedade que eu estou reutilizando para fazer inferência de novos dados, eu posso defini-la como uma propriedade de anotação, como todas essas outras aqui que estão definidas. Então aqui são as duas formas nas quais vocês podem fazer reutilização de classes e propriedades, a depender se vocês querem utilizar a classe ou propriedade reutilizada para fazer inferência de novas informações ou não. Ainda uma terceira forma de se fazer o reuso de uma classe ou propriedade externa é a partir da restrição de equivalência. Então vamos supor que vocês definiram uma ontologia do zero, com novos termos, e daí vocês viram que existem outros termos na web semântica que são semelhantes aos termos que vocês definiram. Então, nesse ponto, o que vocês podem fazer é definir uma restrição de equivalência entre o termo que vocês têm na ontologia de vocês e o termo que está disponibilizado na web semântica. Então, aqui eu tenho um exemplo da minha ontologia, onde eu criei uma classe pessoa. Vamos supor que a DBpedia, como nós mostramos, ela também tem uma classe pessoa, e eu quero linkar as duas. Então, nesse caso, basta definir uma restrição de equivalência, como está aqui. E, claro, sempre seguindo as recomendações dadas anteriormente. Caso vocês queiram utilizar a classe ou propriedade relacionada para fazer inferência de dados, vocês podem fazer a reutilização de uma determinada maneira, caso contrário, de outra maneira, como nós mostramos anteriormente.